Judicast, o podcast do Judiciário Gaúcho. Olá, ouvinte! A realização de eleições, sejam elas municipais ou gerais, exige o esforço de diversos setores do poder público, de órgãos e de instituições. Os tribunais regionais eleitorais, que são os TREs, não atuam de forma isolada. Para garantir o andamento normal dos pleitos, é necessário um esforço conjunto. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, a colaboração do Tribunal de Justiça Estadual é feita visando a consolidação de um período eleitoral em ordem. Durante as eleições, são destinados juízes estaduais para atuar no processo. Afinal, as eleições compõem uma etapa vital para a manutenção da democracia. A Justiça Eleitoral, por meio dos Tribunais Regionais Eleitorais, que são os TREs, funciona para garantir que o processo seja transparente e seguro para todas as partes. Este episódio do Judicast traz essas e outras informações sobre a atuação do Poder Judiciário no contexto das eleições. Eu sou Rafael Ferri. E eu, Lúcia Axtron. E esta é uma produção da RWCast, a central de podcasts do Grupo Rádio Web. Quem organiza todo o processo eleitoral é o Tribunal Regional Eleitoral de cada estado. A primeira etapa é o cadastramento dos eleitores, que ocorre até o primeiro trimestre do ano da respectiva eleição. Nesta fase, pessoas com idade a partir dos 16 anos podem solicitar o título de eleitor para participar da escolha dos representantes nos poderes legislativo e executivo municipais, como ocorre na disputa eleitoral deste ano. É também neste período que as pessoas que votam, mas que mudaram de endereço, cidade, estado ou até que saíram do país, podem pedir a troca do respectivo local de votação, além da quitação de débitos com a Justiça Eleitoral, Lúcia. Pois é, Rafael. A etapa seguinte é marcada pelas convenções partidárias. Nesse momento, são formadas as coligações e escolhidos os candidatos para os cargos que serão disputados. E é aí que o processo jurídico do TRE fica mais intenso. Cada um dos candidatos de todo o estado é avaliado, e isso é feito para assegurar que a pessoa que está na disputa esteja apta para assumir o cargo. Conforme nos explica o ex-presidente do TRE do Rio Grande do Sul, desembargador Francisco José Mech, que esteve à frente do órgão entre os anos de 2022 e 2023. Nós, em 2022, nas eleições gerais, eu chamei os presidentes de partidos e os procuradores dos partidos para que apressassem todos os prazos para nós examinarmos a regularidade de cada candidato. Eram praticamente 1.500 candidatos naquela oportunidade. E nós examinamos todas as candidaturas com praticamente 3 dias antes do início do primeiro turno. Por quê? Pior é quando o candidato se elege e depois o tribunal examina e o candidato não tem condições. Então ele é inabilitado sendo eleito. E com esse critério de julgar todas as candidaturas antes do primeiro turno, nós reduzimos o número de recursos. O TRE-RS é composto por 7 juízes que são chamados de desembargadores eleitorais. Destes, 2 são desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que é o TJRS. Eles ocupam a presidência e a vice-presidência do órgão eleitoral. 2 são juízes estaduais do TJRS. Outros 2 são advogados juristas indicados pelo Conselho da Magistratura do TJRS. E 1 é o representante do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O conjunto de locais de votações são as zonas eleitorais. Cada uma delas fica sob responsabilidade de um juiz eleitoral. E esse cargo é ocupado por um juiz estadual, que durante esse período assume mais uma jurisdição. O presidente do TRE-RS, desembargador Voltaire de Lima Moraes, é quem nos explica como é feita a escolha desses juízes. Nós temos 165 zonas eleitorais. Cada zona eleitoral tem um juiz. Sai um edital e ele se habilita. Ele tem que se habilitar onde ele está exercendo
a atividade jurisdicional no âmbito do Tribunal de Justiça. Qualquer juiz ou juíza pode se habilitar e muitas vezes é publicado o edital, se habilitam 10, 12 juízes. Então qual é o critério? Sempre leva em consideração aquele que nunca exerceu a jurisdição eleitoral, eles têm preferência, e se todos já exerceram, aquele que exerceu há mais tempo. Só que vara, por exemplo, uma cidade onde tem a vara única, não tem como publicar edital, porque ali só tem um juiz. Então ele vai continuar sempre como juiz eleitoral. Cada estado tem uma quantidade de zonas eleitorais que variam de acordo com a quantidade de pessoas cadastradas para ir às urnas. No Rio Grande do Sul são 165 zonas. A juíza eleitoral da 28ª Zona Eleitoral em Lagoa Vermelha, no Norte Gaúcho, Lilian Raquel Bosa, nos conta um pouco sobre as atribuições de um juiz eleitoral. O juiz eleitoral ele não se afasta da jurisdição comum, então ele acumula, as duas jurisdições. No dia do pleito nós ficamos à disposição, integral da Justiça Eleitoral. Começa já cedo, 6h30, já no cartório eleitoral, porque nós temos que acompanhar a ligação das urnas. Então, o juiz eleitoral tem que estar à disposição. Enfim, tudo isso a gente faz um giro por todas as sessões, claro, na medida do possível, assim, para verificar se tem algum ilícito acontecendo, se está tudo regular. E a presença física ali do juiz eleitoral no dia da eleição também fornece uma segurança, àqueles que estão trabalhando, no sentido de serem respaldados pela Justiça Eleitoral, na resolução desses problemas. Então eu costumo fazer assim, no dia da eleição, a gente inicia às 6h30 e só vai parar lá depois que assinar as atas, lá depois da totalização dos resultados. A preparação para o dia de votações exige uma mobilização significativa para que as zonas eleitorais estejam prontas para receber os eleitores e eleitoras. O juiz Roberto Berensdorf Gomes da Silva, que atua como juiz eleitoral na 160ª Zona Eleitoral que fica em Porto Alegre, detalha esta preparação. Na véspera, estão instaladas as cabines de votação, as urnas já estão testadas, o material, como o caderno de eleitores, já chegam nas sessões, então o trabalho vem desde o sábado. No dia da votação, o trabalho é bem intenso, ele começa muito cedo, porque o horário da votação é a partir das 8 horas, então toda a preparação com o material, a chegada dos mesários tem que se dar com uma boa antecedência. Verificação da urna, está tudo ok, impressão da verésima, que é o documento que revela que não há nenhum voto na urna, tudo isso se dá antes do horário da votação das 8 horas. A cada 2 anos é realizada uma eleição. Agora, em 2024, são realizadas as eleições municipais, nas quais são escolhidos prefeitos e vereadores. 2 anos mais tarde, haverá as chamadas eleições gerais, nas quais são definidos presidente da República, governadores, deputados estaduais e federais, além de senadores. Cada uma das eleições é realizada com um intervalo de 4 anos de forma intercalada. A juíza Lilian Raquel Bosa nos explica que esta diferença tem impacto nas atribuições e no dia a dia dos juízes eleitorais. Todo esse trabalho de preparação das urnas, de julgamento também das representações, toda essa parte jurídica. Na eleição municipal, essa parte processual fica conosco, Na eleição geral, não, é o TRE que decide todas as questões jurídicas, Então é isso que acaba trabalhando, dando um trabalho maior para o juiz eleitoral, Porque aí ele tem que decidir todas essas questões. Além do poder de polícia que o juiz tem de verificar situações ilícitas e imediatamente determinar a remoção para que não haja abuso do poder político, econômico, enfim, na eleição. É claro, na questão de preparação dos locais de votação, treinamento de mesários, enfim, isso é igual, Isso é o mesmo trabalho. É igual de uma eleição geral para uma eleição municipal. Além disso, não é de hoje que as eleições afloram paixões, especialmente quando há uma polarização entre ideologias e candidatos. Por isso, uma grande preocupação do judiciário é com a segurança dos candidatos, dos eleitores e das pessoas que trabalham para que a eleição possa transcorrer com normalidade. De acordo com o que salienta o desembargador Meche,
Esta equipe integrada deve estar bem alinhada para garantir um dia de votação tranquilo. Então fizemos uma reunião de todas as forças de segurança, que eu me preocupava muito com a polarização das eleições. E isso aconteceu muito bem numa reunião com todos os representantes. Então nós temos um QG grande, né? E esse QG também recebia visita dos fiscais e observadores. Todos nos reunimos num QG e lá nós tínhamos um levantamento de todo o Estado. Então isso tudo funcionou, vamos dizer assim, muito bem. Exatamente esse trabalho integrado que eu lhe falei, das forças de segurança, né? Então nós combinamos, ninguém vai invadir competências. Fizemos uma reunião com praticamente um mês de antecedência e ficamos ali ajustando os detalhes. Desde as últimas eleições gerais, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul instituiu uma vara criminal responsável pelo julgamento de crimes com motivação política no estado. Então, durante o período eleitoral, essa vara passa a ter autoridade para processamento e julgamento de casos em todo o território do Rio Grande do Sul. É isso mesmo, Rafa. A resolução do TJRS foi estabelecida em 2022 em razão da polarização em torno da definição para a presidência da República. A partir dessa iniciativa, fica definido também como competência dessa vara processos que envolvem inconformismo com a Constituição e valores do Estado Democrático de Direito. Em 2024, quem está responsável por essas questões é a 13ª Vara Criminal, comandada pelo juiz Paulo Augusto Oliveira Irion. Eu conversei com o magistrado para entender um pouco mais sobre a atuação durante o período eleitoral. A competência que foi atribuída a nós é residual em relação à justiça eleitoral. Fica para nós todas as infrações penais, que desde que não caracterizem crimes eleitorais e que tenham questão de fundo político, eleitoral ou partidário. Infrações penais que tenham como motivação intolerância ideológica contra espectros políticos diversos. Inconformismo direcionado a valores e instituições do Estado Democrático de Direito. E aqui é muito bom ressaltar que, independente da comarca que acontecer essa situação, a competência será da 13ª Vara Criminal de Porto Alegre. Ela tem uma competência estadual, então. A violência é uma preocupação muito grande, especialmente em um cenário polarizado, mas não é a única questão que envolve a segurança dos eleitores e candidatos. A Justiça Eleitoral trabalha para garantir que o processo das eleições seja transparente e que respeite a privacidade do cidadão. A capacitação dos servidores e cidadãos que irão trabalhar no pleito é uma das medidas adotadas pelo TRE para garantir um pleito seguro. O presidente da instituição, desembargador Voltaire, garante que existe uma colaboração de vários órgãos para garantir que o eleitor registre o voto livre de pressões externas. A Justiça Eleitoral, ela está permanentemente trabalhando. Sai de uma eleição, nós estamos nos preparando para as próximas eleições. E isso ocorre porque demanda muitas atividades, desde, por exemplo, a capacitação de servidores e servidoras, cursos que são realizados para promotores eleitorais, para juízes eleitorais. Então, são vários segmentos que estão envolvidos, formando uma corrente muito sólida de contribuição para a justiça eleitoral. E a privacidade, por exemplo, é uma das grandes preocupações para que o eleitor vá livremente, de forma consciente, deposite seu voto, sem qualquer pressão e sempre estando atento para o ato de votar, a relevância do ato de votar. Assim como nós temos uma preocupação em escolher os melhores colégios para os nossos filhos, o melhor médico, a gente deve se preocupar também em escolher o melhor gestor. As capitais brasileiras costumam ser os maiores colégios eleitorais de cada estado. Em Porto Alegre, são 10 zonas eleitorais. Isso significa que 10 juízes são designados para a jurisdição eleitoral em cada eleição. Algumas cidades menores, no entanto, vão no caminho oposto. Nestes casos, uma mesma zona eleitoral pode abranger mais de um município. Uma curiosidade que essa informação me despertou foi justamente se isso afeta de alguma forma o trabalho do juiz eleitoral. E quem me respondeu sobre isso foi o juiz Roberto Berensdorf. A primeira eleição que eu participei como juiz eleitoral foi na comarca de Nova Prata, que era integrada por
7 municípios com número bem pequeno de eleitores, como, por exemplo, André da Rocha. Na época, a apuração ainda era... A votação toda era cédulas, em cada 3 dias fazendo o trabalho de apuração. Mas o número de eleitores era muito menor. Então, os problemas, normalmente, ao longo do processo eleitoral, também eram menores. Aqui em Porto Alegre, a minha zona eleitoral conta com 103 mil eleitores, ou seja, só de eleitores que tem uma quantidade maior do que de muitos habitantes de outras cidades. Felizmente, em Porto Alegre, a estrutura do Tribunal Regional Eleitoral acompanha essa complexidade, mas o que eu diria é isso: a eleição em Porto Alegre ela é muito mais complexa pelo número em relação às zonas eleitorais do interior. É desta forma que nós conseguimos entender um pouco melhor o quanto o zelo pela segurança no processo é complexo. Nas últimas eleições, a questão da segurança das urnas ganhou espaço no debate. O voto eletrônico foi instituído pela primeira vez no Brasil nas eleições municipais de 1996. Na ocasião, 1/3 dos eleitores brasileiros teve a chance de registrar o voto de maneira digital. Cerca de 70 mil dispositivos foram distribuídos em 57 municípios naquele ano, segundo apontam os dados do Tribunal Superior Eleitoral. Desde então, o TSE realiza aprimoramentos periódicos. A intenção era que, com o uso do dispositivo, o número de votos não válidos caísse e acabasse com a possibilidade de que o resultado fosse adulterado. Além disso, o voto eletrônico possibilitou que pessoas não alfabetizadas pudessem participar da escolha dos representantes pela primeira vez. O presidente do TRE-RS defende que a inovação resultou em um processo mais seguro, transparente e muito mais rápido. É um sistema seguro porque a urna eletrônica ela tem cerca de 30 camadas digitais de segurança. E desde que foi criada, ela vem se mostrando um instrumento seguro. Todo o processo eleitoral é fiscalizado por várias instituições, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público, todas as entidades nacionais e internacionais que queiram e podem verificar o funcionamento da urna eletrônica, passa por vários testes. Então nós temos convicção plena de que a urna eletrônica deveria, inclusive, ser aplaudida por nós brasileiros, porque é uma criação típica brasileira e nunca deu problema até agora. Ao final de toda a nossa conversa, é possível ter uma ideia da importância da atuação do Poder Judiciário para o bom curso do processo eleitoral. A Justiça está presente desde a concepção até o resultado final do pleito, onde são consagrados os novos representantes escolhidos pelo povo. Nessa esfera, o TJRS auxilia os órgãos eleitorais a garantir a manifestação popular através do voto, que é a essência da democracia. Quem pontuou isso muito bem foi o juiz Irion, titular da vara responsável pelos processos envolvendo motivação política. É isso, né? O Poder Judiciário é o maior guardião do Estado Democrático de Direito, né? E só se pode pensar em exercício pleno da democracia quando nós temos uma ordem jurídica constituída e que seja respeitada pelos cidadãos no período eleitoral. E é exatamente em cima disso, para que as pessoas tenham o livre exercício de sua vontade política, que se exercido para que a gente alcance a democracia em sua plenitude. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Judicast, mas antes de encerrar, a gente salienta que os Tribunais de Justiça e Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul firmaram em parceria a campanha Venha Reconstruir o Estado com a força do seu voto, que tem o objetivo de incentivar o engajamento da população no processo eleitoral. Lúcia Axtrom, muito obrigado pela parceria neste primeiro Judicast. Seja muito bem-vinda e até a nossa próxima edição. Eu que agradeço, Rafael Ferri, pela companhia nesse meu primeiro Judicast. Vale lembrar que quem quiser escutar as edições anteriores do podcast do Judiciário Gaúcho, basta acessar agregadores como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts,
Deezer e entre outros. Também dá para ouvir na Rádio Temis, no endereço radiotemis.com.br, ou baixe o aplicativo da rádio, que está disponível para os sistemas Android e iOS. Grupo Rádio Web. Produção e apresentação, Rafael Ferri e Lúcia Axtrom. Edição de áudio, Leandro Nascimento. Coordenação de rádios online, Rafael Ferri, e supervisão de conteúdo da RWCast, Rafaela Martinez. Judicast, o podcast do Judiciário Gaúcho.